E agora a gente dá início ao nosso segundo painel, que traz um questionamento. O que a pandemia nos ensinou sobre a telemedicina? Os desafios na saúde brasileira. E é claro que, mais uma vez, a gente convoca vocês a participarem dessa nossa troca. Os painelistas já estão aqui ao meu lado e vão fazer esse bate-papo para falar sobre o tema. Para participar, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, acionando esse QR Code que está no cantinho direito da sua tela. É só abrir a câmera do seu celular, apontar para o código que você vai ter contato com a gente. Agora a gente começa esse segundo painel. E quem vai moderar essa parte da nossa programação vai ser a Tereza Gutierrez. Ela é presidente da Comissão Especial de Direito Sanitário da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo. E é ela quem vai fazer a mediação desse nosso segundo painel. Boa tarde, doutora Tereza. Parabenizo a FENAES pelo evento. O tema está quente, né? Já faz anos aí que o país vive uma discussão sobre telemedicina e sobre limites de atuação do profissional médico em relação a isso. A deputada Adriana Ventura certamente é uma das deputadas que está mais avançada nessa discussão, então é uma honra estar com uma deputada nessa mesa. O doutor Eduardo Cordioli também atua bastante com esse tema, e a doutora Lídia também tem uma vasta atuação aí, e com outros enfoques também, como telediagnóstico e tudo mais, né? Eu vou a participação da mesa e vou passar já a palavra para a deputada Adriana Ventura, né, que fala aí para nós como que está a discussão da telemedicina, as tramitações que aconteceram nos últimos tempos no Congresso, e desde já agradecer a sua participação, deputado. Muito obrigada. Olha, primeiramente, é um prazer estar aqui. Quero agradecer pelo convite da FENAES e pela organização do evento, e cumprimento você, Tereza, a Lídia e o Cordioli. Vocês vão perceber que eu sou bem informal, né? Então, é muito bom participar para discutir esse tema que é tão caro, não somente para nós, mas para toda a sociedade brasileira, né? Então, primeiramente, gostaria de falar que eu estou muito feliz com os avanços que a telemedicina fez nos últimos tempos, e especialmente a pandemia, porque a telemedicina já existe há muito tempo, a gente fala medicina à distância, não é? Então, isso já acontece há muito tempo. O que aconteceu com a pandemia é que escancarou e, na verdade, alavancou várias coisas que já aconteciam, né? E de uma forma, inclusive, apesar de todo o sofrimento de todos, não poder sair de casa, isolamento, isso mostrou como é importante a gente discutir, debater e avançarmos nesse tema, não é mesmo? Porque, e falando especificamente do Congresso, antes da pandemia, porque a pergunta que a gente tem que responder aqui é o que a pandemia nos ensinou em relação, né, à telemedicina. Então, falando de telesaúde, que é um conceito mais amplo ainda do que telemedicina, antes a gente orbitava numa resolução, né, do Conselho Federal de Medicina, antiga, de 2002, já que uma outra foi revogada. Mas o que acontece na pandemia? Na pandemia, a gente tem que dar uma solução para esse problema existente de como as pessoas terão atendimento, serão consultadas durante todo esse período, já que não pode sair de casa. Então, nem os médicos poderiam sair de casa. Ir para o hospital representava um risco. Então, aconteceu uma coisa muito bacana, porque o Congresso Nacional aprovou, né, uma lei que permite o uso da telemedicina. Essa lei é válida durante a pandemia, então ela está válida ainda. E nós vimos várias portarias que validaram isso também do Ministério da Saúde, né, tanto a 467, que falava de teleconsulta, telemonitoramento. Tivemos também outra portaria que tem uma validade permanente, que falava de teleconsulta, telemonitoramento, telediagnóstico, já dentro, pensando na tabela de procedimento do SUS, porque vamos pensar que dentre as grandes belezas que a telemedicina traz ou tem que trazer é democratização do acesso à saúde. É isso que a gente realmente tem que falar aqui. Porque se a gente pensa que tem muitos e muitos brasileiros que não têm acesso à saúde, se a telemedicina consegue fazer com que essas pessoas
tenham acesso. Isso é maravilhoso. Então, ela nos ensinou, a pandemia nos ensinou que a telemedicina veio para ficar e é um importante instrumento de democratização do acesso à saúde. Um exemplo que eu trago aqui são números, por exemplo, né, do TeleSUS, que funcionou durante o período da pandemia, mas funcionou até junho, mas tivemos o quê? 73 milhões de atendimentos, esse dado é até 20 de junho, porque depois o serviço caiu em desuso, mas assim, dos atendimentos concluídos foram 25 milhões, e desses 25 milhões, somente 4,8 milhões entraram em acompanhamento. Então, do que a gente está falando aqui? Milhões e milhões de pessoas que eram saudáveis, que não precisaram sair de casa, não precisaram se deslocar. Então, eu acho que isso, vamos transportar um pouco, o que representa para impacto em rapidez de atendimento, espera em filas, um monte de locomoção desnecessária, né? Eu vou falar já um pouco dos nossos problemas. Agora, eu vou trazer uns outros dados. Graças a Deus o Cordioli está aqui, porque ele vai falar, ele faz um trabalho belíssimo e tem números para apresentar. Eu vou apresentar outros números que eu tenho aqui, até porque ele vai apresentar os dele depois, porque normalmente eu apresento os que ele me fornece, ele colabora bastante com todo o trabalho que eu faço aqui no Congresso. Mas o que é interessante? Eu tenho um dado recente de um grupo privado de São Paulo, que fala 500 mil, eu estou falando de quase 500 mil teleatendimentos do mês de março da pandemia até hoje. Isso em uma rede privada. Então, se a gente começar a discutir, até agora que a gente tem essa pegada ecológica, né, que a gente está falando de emissão de gás carbônico, se a gente faz mais ou menos a conta desse número de consultas, né, isso dá mais ou menos, equivale a... Seria necessário plantar 130 mil árvores. Por que eu estou trazendo essa curiosidade? Porque tem vários impactos que muitas vezes as pessoas não consideram. E uma outra coisa também, além desses resultados concretos e com reais impactos positivos que a telemedicina trouxe, a gente tem que pensar da importância que começa a surgir agora da parceria público-privada. A gente tem que tornar o SUS sustentável, a gente sabe que o SUS tem muitos problemas, né? Tem muita coisa que a gente gosta do SUS, que as pessoas realmente elogiam, porque é acesso, é universal, mas todas as reclamações que temos do SUS, às vezes é por ineficiência no atendimento e tal, e a parceria público-privada está aí para isso, né? Imagino que o Cordioli vai falar disso também um pouco. Agora, nós fizemos uma audiência pública aqui no mês de junho de telemedicina, na comissão do Covid, e os dados apresentados foram ótimos. Teve uma pesquisa que a Associação Paulista de Medicina trouxe, que eu gosto também de falar, que mostrou o quê? Que exige também uma necessidade de treinamento para a utilização da telemedicina, né? Assim como os professores, eu sou professora, assim como os professores precisaram ser treinados para dar aula à distância, os médicos também perceberam que eles têm que utilizar plataformas adequadas, não somente para proteger dados, sigilo dos pacientes, mas também para saber usar melhor a ferramenta que garanta também um bom atendimento, uma boa qualidade, né? E agora, falando especificamente desse período todo, o que nós temos aqui? Quais são os próximos desafios, né? Eu acho que o grande desafio hoje, até para finalizar a fala, é como que a gente consegue utilizar e aprimorar todas as soluções que a gente conseguiu gerar durante a pandemia, né? Como que a gente consegue efetivamente democratizar esse acesso à telemedicina, né? Como que a gente pode fortalecer as parcerias público-privadas? Como que a gente pode superar um monte de resistência que tem, né? Nós temos resistência, sim. Acho que precisa de muito diálogo ainda. A gente precisa, com base no diálogo respeitoso, é claro que a gente tem muitos médicos que têm receio, tanto por causa de sigilo, como por causa da questão de atendimento mesmo, da qualidade de atendimento. Tem médico que não gosta. Eu tenho meus médicos, olha, eu faço consulta, telemedicina direto, e tem médico meu que fala, desculpa, eu não gosto, para mim não funciona, eu gosto de tocar, mexer, colocar coisas, né? Eu falei com a minha otorrina falou, você vai me desculpar.
assim, uma coisa ou outra aqui, mas eu gosto de colocar coisa, ver como é que tá. Então, o importante é que seja mais uma alternativa e que seja uma escolha, né? Que seja uma escolha, tanto do médico, que vai decidir a forma, como do paciente, também tem que ser uma escolha. Então, isso eu acho que é uma coisa importante de falar. E um outro desafio que eu acho que é importante trazer aqui é a questão da infraestrutura, que nós temos limitações. Vamos pensar somente nas unidades básicas de saúde, né? O ministro Marcos Pontes esteve aqui recentemente e trouxe um dado que eu achei muito alarmante, né? Nós temos no nosso país mais ou menos 46 mil unidades, né, básicas de saúde. 15 mil unidades não têm acesso à internet, gente. Isso é gravíssimo. Nós temos estados do Brasil que menos de 2% das unidades básicas de saúde são informatizadas. Então, são coisas que realmente a gente precisa disponibilizar uma estrutura mínima que faça com que essa telesaúde funcione. E outros desafios que precisam ser discutidos com a sociedade, com a classe médica e com todos os profissionais de saúde, porque a gente não está falando só de medicina, a gente está falando de telesaúde, que é uma coisa muito mais ampla. Então, isso envolve remuneração, a preocupação que as pessoas têm, que é super legítima, de uma possível precarização de atendimento, principalmente para os vulneráveis, a questão do sigilo e segurança digital, a questão de eventuais fraudes. Então, são preocupações legítimas. Essa discussão, o bom debate precisa acontecer, e aqui no parlamento especificamente, temos proposições para a telemedicina permanente, né, que é o PL 1998/de 2020, e temos também uma proposta de telesaúde, que é o PL 2394. Então, diálogo é a palavra-chave. Audiências, todos os entes envolvidos, Conselho Federal de Medicina presente, outros conselhos pertinentes, porque a gente está falando de telesaúde, operadoras de saúde, Ministério da Saúde, todas as associações médicas, agências, saúde suplementar, operadoras de saúde, todos têm que participar dessa discussão, porque o caminho da telesaúde não tem mais volta. E as soluções geradas pela pandemia têm que ser aproveitadas. Então, eu encerro minha fala aqui, me colocando à disposição. Eu já me despeço, porque daqui a pouco eu vou para o aeroporto, eu estou em Brasília, né, vocês devem estar vendo que eu mandei, ó, vista linda que tem aqui, e eu estou à disposição para as perguntas. Obrigada. Deputada, muito obrigada pela sua fala, realmente momento de pandemia, a sociedade como um todo, e o que a gente vê no dia a dia, né, que é um tema muito sensível, como foi bem pontuado, é essa questão do exame físico, né, tem uma perspectiva aí do Conselho de Medicina, nas últimas notas, né, que ele tem editado ali no site dele, é público, não tô trazendo muita novidade, né, de continuar exigindo o exame físico prévio do paciente antes da primeira consulta com o uso de tecnologia, né? E a gente tem situações no resto do mundo, por exemplo, na Inglaterra, é incentivado que na primeira consulta seja feita por teleconsulta, justamente para viabilizar um direcionamento desse paciente de uma forma mais rápida, né? Então, como que esse tema tem sido discutido, esse tema especificamente da primeira consulta no Congresso, né? Quais como que tem sido essas discussões lá nas comissões e tudo mais? Bom, só para pontuar, Tereza, vocês sabem que o Congresso tem uma comissão funcionando, que é a Comissão Externa do Coronavírus, somente, durante o período da pandemia, e o plenário, né, onde ali são votadas as coisas do plenário. Mas a Comissão Externa do Coronavírus fez uma audiência sobre telemedicina, né, mesmo porque a lei foi gerada lá, não somente eu sou autora, mas tem vários coautores, inclusive, porque realmente é um trabalho coletivo, de médicos, de outros profissionais de saúde, que, assim, é fundamental isso. Então, você perguntou da discussão especificamente da primeira consulta. Esse é um ponto nevrálgico. Eu diria que tem alguns pontos nevrálgicos, assim, que precisa discutir melhor, porque a gente encontra muita resistência. Primeira consulta e remuneração, eu acho que são os que mais destacam, né? A primeira consulta,
o que eu ouço, né? Porque eu, pessoa física, Adriana, eu já fiz várias primeiras consultas. Eu acho todas ótimas. Assim como eu fui muita primeira consulta presencial e odiei. O médico nem olhou na minha cara. Então, o que eu acho? Existem várias coisas aqui em jogo. O médico, eu acho que essa definição tem que vir do médico e do paciente, porque da mesma maneira que eu sou adepta da telemedicina, tem amigas minhas que falam, ai não, eu não gosto, eu gosto de olhar para a pessoa, eu gosto de estar lá físico, eu quero que ele pegue em mim, eu acho que tem uma questão aqui de pessoas que se sentem bem nas redes sociais. Agora tem gente que acha impessoal e tudo mais. Então, a grande questão aqui é que falam que vai recair uma impessoalidade e o desgaste numa relação médico-paciente. Mas eu fico pensando, eu sou professora, eu estou dando aula virtual. O semestre inteiro eu dei aula virtual. Comecei o semestre de novo, estou dando aula virtual. Assim, eu, Adriana, gosto dos meus alunos, interajo super bem. A questão é, tem que ver se essa discussão faz sentido dentro da especialidade médica. Se o médico está confortável com isso, porque tem professor que odeia dar aula virtual e não consegue. Então, o que a gente tem que ver? Existe uma quebra de paradigma em relação à interação digital que a pandemia mostrou para todo mundo. E, na minha opinião, não tem retorno. Agora, a pergunta é, primeira consulta, o fato de ser virtual quer dizer que seja menos intensa e complexa? Eu tenho um dado também que eu acho muito interessante. Numa pesquisa que foi feita aqui em São Paulo, com uma amostra de 5.000 pessoas, 5.000 atendimentos. Normalmente, 82% não precisaram ser encaminhados para atendimento, né, para consulta em si. Então, a gente percebe que a teletriagem funcionou perfeitamente. Mas, além disso, além de ter resolutividade, de ser uma coisa rápida, os pacientes que foram para o atendimento, né, o NPS, que é o índice de satisfação deles, foi 93 de 100. Gente, isso é excepcional. Se a gente pega aquele dado da pesquisa que foi feita com o Datafolha e o Conselho Federal de Medicina de 2014, se eu não estou enganada, a gente via aquele número enorme de brasileiros que 92% dos brasileiros consideram serviços públicos e privados de saúde péssimos, ruins e irregulares. Se você tem teleconsulta com NPS de 93 sobre 100, então eu acho que precisa ser discutido. Isso não quer dizer que todo mundo tem que usar, que todas as especialidades têm que usar, mas é uma escolha. O médico tem que ser livre e autônomo para resolver o que vai usar, assim como o paciente. Tem paciente que vai querer e tem paciente que não vai. Agora, aqui no Congresso, alguns parlamentares da comissão, né, alguns médicos mostraram essa preocupação, estão abertos ao diálogo, mas na audiência eles pontuaram que primeira consulta presencial. Eu me pergunto por quê, eu acho que tem que ser melhor discutido, né? E muitos países, como você mesmo falou, adotam primeira consulta sem ser presencial e incentiva isso. A gente viu também uma movimentação de frentes parlamentares, né? A gente tem aí a frente parlamentar da medicina, né? Que já é mais antiga, e agora tem uma frente parlamentar de telemedicina e mais uma de telesaúde. Telemedicina, como a deputada já indicou, é um pouco mais restrita, né? E a telesaúde, ela abrange aí outras profissões e outros atendimentos em saúde. Como que está essa movimentação aí das frentes, né? Então, assim, só para esclarecer também quem nos ouve, o que é uma frente parlamentar? Uma frente parlamentar é uma união de parlamentares, é um grupo de parlamentares. Quando a gente fala que a frente parlamentar é mista, quer dizer que tem deputados e senadores, tá? Deputados federais e senadores. E se unem em torno de um tema, para defender um tema, para discutir um tema. Então, nós temos aqui uma frente parlamentar da telemedicina que está sendo formada, né? Tem o doutor João que está coletando assinaturas, eu não sei se ele já conseguiu um número, porque nós precisamos de pelo menos 1/3 das duas casas, isto é, mais ou menos 200 parlamentares no mínimo, que apoiem essa iniciativa e que queiram fazer. A frente parlamentar mista da telesaúde, eu coletei as assinaturas.
Graças a Deus, eu já consegui o número de assinaturas, já dei entrada, eu inclusive estou muito feliz essa semana, porque foi essa semana que a gente conseguiu, na pandemia, e fazer isso daí não foi nada fácil. E a questão de ser telesaúde, você até conversa com pessoas da área, que inclusive falar e conversar comigo, falaram assim, telesaúde é mais adequado porque é mais amplo, tem mais aderência à realidade, às necessidades da população, é um sistema que utiliza a tecnologia de informação e comunicação, e a gente sabe que é mais abrangente. Então, eu optei pela telesaúde porque, na minha opinião, é uma coisa mais completa, porque envolve vários e todos os profissionais de saúde. Sim, sim, sim. Foi bem rápida mesmo a Constituição e parabéns para a deputada aí. Nossa, vocês sabem que eu estou conhecida aqui como a coletora de assinatura. Eu fico coletando assinatura, eu converso com um, converso com o outro, então eu descobri que eu sou uma ótima coletora. Que bom, uma ótima agregadora, né? Numa live que a OAB fez junto com o Dr. Drauzio Varela, né? Ele veio justamente quando a gente tratou do tema telemedicina, muito no caminho que a senhora está falando, da importância de se viabilizar o atendimento, inclusive a primeira consulta, ele falou assim, olha, se tiver uma enfermeira do outro lado junto com o médico, você consegue, inclusive, em algumas situações, fazer tudo isso, né? Então, e aí seria a telesaúde, como a nobre deputada está defendendo. Então, realmente, é muito condizente aí com o que a deputada falou e com essa frente parlamentar que vai ampliar ainda mais e talvez até ampliar o reconhecimento das outras profissões, né? Com certeza, e penso porque durante a pandemia, Tereza, eu recebi muito contato aqui de outros profissionais, fonoaudiólogos, sabe, mesmo nutrólogos, e várias pessoas que na pandemia estavam trabalhando à distância e que precisavam legitimar, tanto para receber a sua remuneração como outras coisas, eles precisavam realmente de algum embasamento legal. Então, a gente precisa discutir esse tema. E essa frente parlamentar, que será inaugurada em breve, é para ser aberto para discussão e para ter espaço de toda a sociedade civil, de toda a classe médica, de todos os profissionais de saúde de uma maneira geral. Que ótimo, deputada. Vou pedir aqui para a doutora Lídia, Primeiras Mulheres, queria saber se a doutora Lídia tem algum questionamento a fazer para a deputada aí, que a gente tem ainda mais um tempinho. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa discussão que é tão quente no momento. Gostei muito da apresentação da deputada Diana, muito bom ver essa empolgação, né? Eu digo que nós na saúde precisamos disso, porque isso faz parte da inovação, né? Que eu acho que é o espírito, sobretudo, a vontade de colaborar e de fazer junto. Eu acho que esse é o começo aí da gente construir uma caminhada de sucesso. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para a deputada, né, falando muito de tecnologia, de telemedicina, como você enxerga também a importância da gente ter isso tudo integrado, né, e de fato a gente ter o tão sonhado prontuário digital completo do paciente, né? Você falou aí de integração, né, de serviço público e privado, eu acho que tem que passar principalmente por isso quando a gente fala, né, de unir de fato, né, até porque a saúde suplementar, o próprio nome já diz que suplementa, né, complementa a saúde pública, a importância da gente ter esse prontuário digital, isso só enxerga que estamos também nesse caminho, né, da mesma forma, discutindo telemedicina e a importância da tecnologia nesse momento, também para ter uma base única de dados. Como que você vê isso? A deputada está no mudo. Está no mudo, deputada. Voltei. Eu já estava aqui no mudo. Então, Lídia, obrigada pela sua pergunta. Olha, eu vou falar como uma entusiasta, tá bom? Até porque eu acho que infelizmente, a gente está caminhando, né? A gente está caminhando, acho que muita coisa melhorou, mas tem muito a ser feito. O próprio dado e o atraso de implantação, né, de tecnologia 5G mostra isso. As unidades básicas de saúde, os estados que não têm acesso à internet, tem umas coisas aqui que realmente me chocam.
E o que você falou de prontuário único é o sonho de consumo, né? Porque o que se gasta, assim, a torneira, o rombo de recurso, de energia, de profissional, de informações, um não conversa com o outro. Então, assim, a gente vê uma via crucis primeiro dos pacientes que precisam de um bom atendimento, e vai aqui, vai ali, todo mundo pede o mesmo exame, um não conversa com o outro, e um não tem acesso ao exame do outro, assim, eu acho isso vergonhoso. E olha, a gente vê isso também na rede privada, eu acho engraçado, né, assim, eu sou daquelas que levo 2 receitas de 2 médicos, e eu chego ali no laboratório que eu vou fazer exame, eu começo a comparar o que eu pedi, eu começo a riscar na receita, e falo, isso daqui não precisa, isso daqui não precisa, porque existe... a gente é muito discutido o subfinanciamento do SUS, que não tem dinheiro, que não tem recurso. Eu acho que a nossa discussão tem que ser outra. E o prontuário eletrônico é essencial para isso, né? O nosso dinheiro, nós temos dinheiro, só que ele é mal gasto, ele é mal gerido, ele não é... E não estou discutindo aqui, na verdade, não estou falando... É claro que tem questões que faltam dinheiro, a gente tem uma discussão muito mais ampla para fazer, né? Questão de judicializar. A gente tem muita questão para falar aqui. Mas, de uma maneira geral, o prontuário eletrônico, prontuário único, seria um caminho que a gente melhoraria muito e muito, não só a qualidade do atendimento, como a rapidez e como uma melhor gestão dos recursos disponíveis para a saúde, tá? E eu acho que todo mundo tem que ter essa visão. A deputada tem que sair agora, né, para pegar um voo, né, fica nessa ponte Brasília-São Paulo. Vou reiterar, muito obrigada pela sua participação, deputada, e a gente é uma entusiasta da sua atuação no Congresso. Mulher, inventora de tecnologia, enfim, a gente fica muito feliz com a sua atuação e essa atuação com alegria e com democracia, né, cara? Ouvindo, paciente. E eu acho que essa construção tem que ser coletiva, né, para ela durar. Eu acho que todos têm que ter voz mesmo, e a gente sempre vai ter gente pensando diferente, Congresso é isso, né, aqui é o paraíso da divergência, e o que a gente constrói, né, de uma maneira coletiva. Eu queria dizer para o Porgioli e para a Lídia que eu vou assistir a apresentação de vocês, eu faço questão porque eu estou super curiosa, eu vou ficar ouvindo no fone de ouvido do Uber, mas eu agradeço e me coloco à disposição de vocês aqui, para ser um braço de vocês aqui no Congresso Nacional, tá bom? E muito obrigada pelo trabalho de vocês. Obrigada, deputada. Obrigada. Bom, agora eu vou passar a palavra para o doutor Eduardo Porgioli, que é gerente médico de telemedicina no Einstein, né? E está aí à frente dessa entidade que certamente é uma das que mais faz atendimento em telemedicina no país. Então, Eduardo, muito obrigada pela sua presença e vamos passar a palavra aí para você trazer um pouco dessa sua experiência aí nesse dia a dia, nesse boom aí que deu, que de um dia para o outro, de 5 atendimentos, provavelmente você passou a fazer 1.500 por dia. Então, é bem interessante essa trajetória aí e o que a pandemia trouxe de positivo, né, também, para a população do Brasil e do mundo. Então, te passo a palavra, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, FENAES, de estar presente. Estou me sentindo até no meio de gigantes, né? Primeiro, a gente tem a deputada Adriana Ventura, que fala maravilhosamente bem. O que você falou, Tereza, ela fala com alegria, dá vontade. Se todo constituinte fosse assim, se todo deputado fosse assim, a gente não precisava se preocupar, né? A gente estaria em outro Brasil, talvez. Então, parabéns, deputada Adriana, pela pessoa que você é. Muito orgulho de ter uma deputada de São Paulo defendendo a gente lá. E também a Lídia, CEO do CEMI, um dos maiores laboratórios do Brasil, né? E a Tereza, uma das melhores advogadas que eu já conheci. Aliás, olha, eu tenho mais de 20 anos de profissão, né? Não vou falar aqui porque vai parecer estranho, mas as pessoas não acreditam quando eu tenho quase 30. Mas eu nunca tive um processo, mas se um dia eu tiver algum questionamento jurídico, Tereza, você vai ser minha advogada. Tá? Já decidi isso. Tomara que não, né? Mas eu vou compartilhar minha tela, tá?
Eu vou compartilhar minha tela para poder fazer a apresentação, tá? Eu vou começar aqui do primeiro slide. Vocês devem estar vendo a minha apresentação. Vocês estão vendo a minha tela? Tá tudo ok? Sim, estamos bem. Ótimo. Então, como é que você se prepara para a era da telemedicina? Foi isso que foi pedido para eu falar, né? Bom, o futuro já chegou, né? O futuro, sem dúvida nenhuma, já chegou. E quando a gente olha essa foto, né? Eu sempre gosto de começar uma apresentação falando de telemedicina, mostrando essa foto onde está todo mundo de máscara, olhando para frente. E a gente acha, às vezes, poxa, o mundo mudou, as coisas não vão ser mais como eram antes, né? E na verdade, eu fiz esse slide lá em meados de maio, onde estava aquela sensação de apocalipse. E quando a gente olha essa outra foto de 1918, né, mostrando a família inteira, isso na gripe espanhola, essa família espanhola, todo mundo de máscara, inclusive o gatinho da família está de máscara também. Por que eu coloco essa foto? Para dizer que a humanidade já passou por pandemias, né? E depois da pandemia veio guerra mundial, e a gente continua evoluindo, as coisas voltam ao normal e a gente continua evoluindo. Mas tem uma coisa que não volta para trás, que é a telemedicina. Já que eu falei da Espanha, eu tenho que falar desse trabalho espanhol, que mostra o seguinte: uma clínica espanhola, na pandemia, na quarentena, para continuar a avaliar pacientes epiléticos com risco de convulsão, que precisa monitorar a medicação, ofereceu a telemedicina. Acabou a pandemia, eles voltaram ao normal. Só que aí eles fizeram uma pesquisa. Mas você, paciente, você quer continuar a ser visto por telemedicina ou presencialmente? 91% dos pacientes falaram: eu quero continuar a ser visto por telemedicina. Porque o paciente viu valor naquilo. Ele falou: pô, eu não preciso me deslocar, consigo resolver meus problemas. 91% dos pacientes. E aí, esse é um outro trabalho indiano, agora esse é um outro trabalho, mostrando já no meio da pandemia, clínica de reumatologia, e aí eles ofereceram a telemedicina para os pacientes continuarem a serem vistos. Olha só, se você não tivesse a opção de telemedicina, o que você faria? Apenas 26% viria para a clínica. 44% ia parar o tratamento e 30% ia se automedicar. Ou seja, se nós médicos não formos até o paciente nesse momento de pandemia, ele não virá até nós. Isso tanto é verdade que aumentou no Brasil o número de morte por gravidez ectópica, porque a mulher no início da gravidez, com medo de procurar um ginecologista, um serviço de saúde, sentindo dores, e ela olha na internet: sentir dor na gravidez é normal. No começo da gravidez, para quem ficou grávida, sabe, o começo da gravidez, sentir cólicas, faz parte, né? O útero vai dilatando. Só que é bom ser avaliado por um médico para saber se não tem nada de errado. E essa falta de avaliação fez com que houvesse gravidez ectópica rota e aumentou o índice de morte por gravidez ectópica rota no Brasil. Aumentou em 30% o número de óbito cardiovascular domiciliar, porque as pessoas deixaram de ir para o pronto-socorro com dor no peito. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela salva vidas. E olha que interessante, esse é um dado do Einstein, da nossa UPA virtual, né? Nós já estávamos em crescimento. Nós começamos a atender diretamente o paciente na nossa linha de pronto atendimento virtual, que é um serviço de teleorientação. Começamos em 2016, bem antes da pandemia, 2016. E em 2019 a gente atendia 3 pacientes por dia. Em 2020, começo do ano, a gente já estava atendendo 60 pacientes por dia, já tinha aumentado 20 vezes. Só que chega a pandemia aqui, em março, e começa a crescer exponencialmente. E a gente salta de 60 e em meados de maio chega em 1.000. Essa é a linha de tendência vermelha, a linha de tendência total. E a linha em laranja é o número de casos relacionados à gripe. Notem vocês que o número de casos relacionados à gripe e o número de casos total crescem praticamente juntos até meados de abril. Depois, casos relacionados à gripe, que pode ser Covid, começa a ficar estável e casos relacionados a outras possibilidades diagnósticas continuam aumentando exponencialmente, porque o paciente descobriu a telemedicina. E ele viu que não é só para gripe e resfriado, para outras coisas também resolve. Tá? E, senhores, essa é uma foto do nosso atendimento de maio. Tá? Cada pontinho desses é um paciente atendido. E olha só, olha que interessante, telemedicina quebrando barreira geográfica, dando acesso.
Hoje nós temos no serviço de telemedicina do Einstein, no teleorientação, que é a digital, quase 2 milhões de vidas. 92% dessas pessoas não têm acesso ao Einstein, ao Hospital Albert Einstein, mas têm acesso ao serviço de telemedicina. Nós conseguimos atender 80 mil pacientes, né, do começo do ano até agora, e atendemos só em maio, 1.200 municípios, ou seja, um hospital aqui do Morumbi, de São Paulo, do bairro do Morumbi, atendeu 1.200 municípios. Nos 27 estados brasileiros, nós temos 130 médicos contratados para atender só o pronto atendimento digital, com 70 clientes corporativos, 70 empresas que contratam os nossos serviços, e funcionamos 24/7. Mas afinal, o que é telemedicina? É só uma videoconferência entre os profissionais de saúde e o paciente, ou é muito mais que isso? É uma nova forma de entregar cuidado em saúde, que busca justamente a quádrupla meta. O que é essa quádrupla meta? Todos nós queremos dar acesso ao paciente, todos nós queremos equidade, todos nós queremos qualidade, todos nós queremos eficiência. Quando eu dou acesso com qualidade, eu melhoro a experiência. E quando eu melhoro a experiência do paciente, eu melhoro a aderência do paciente a tratamento. Eu consigo fazer diagnóstico mais precoce, eu consigo manter o paciente sob atendimento. E eu, médico, ao melhorar a experiência, eu aumento a fidelidade do paciente ao meu serviço, ao meu consultório. Quando eu dou qualidade com eficiência, eu reduzo o desperdício. Quando eu dou qualidade com equidade, eu melhoro a saúde da população como um todo. E telemedicina faz tudo isso. 3 metas: melhorar a experiência, reduzir o desperdício e melhorar a saúde da população. Qual é a 4ª meta? Melhorar também a experiência de quem cuida. Porque o médico praticando telemedicina, ele pode organizar melhor a sua agenda, ele pode fazer home office, ele pode evitar trânsito, ele pode otimizar os custos de consultório dele, ele pode também manter o atendimento. Vocês sabiam que aqui no Einstein nós temos médicos sêniores no pronto atendimento? Só que no momento da pandemia, eles tiveram que parar de atender por causa do risco, que são população de risco, já tem mais de 60 anos. Mas puderam, através da telemedicina aqui no Einstein, continuar o atendimento. Porque a telemedicina é um EPI, um equipamento de proteção individual para o médico também. Ou seja, puderam continuar a exercer a profissão por causa da telemedicina. E olha, senhores, quanto mais sênior o médico é, melhor ele é, porque medicina é uma ciência convergente. Você usa aquilo que você aprendeu na faculdade, a sua experiência de vida, aquilo que deu certo ou não, e você soma tudo isso para tomar uma decisão. E o médico experiente, ele tem um valor enorme. E a telemedicina, nesse momento de pandemia, pode proporcionar a esses médicos experientes continuar atendendo. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Nós, médicos, não tratamos de doença, nós tratamos de pessoas. Se telemedicina funciona para a pandemia, ela funciona também fora da pandemia. E aí a telemedicina ela evolui. Como é que a telemedicina evolui? Eu falo que a telemedicina evolui em 3 fases. A primeira fase é a fase de hardware, onde a gente precisa fazer conexão. E, senhores, o Brasil é um país continental. Cabe uma Europa inteira dentro do Brasil. Tem espaço para todo mundo, tem muito espaço. Tá? Uma Europa ocidental inteira. E essa é uma experiência nossa que nós fizemos em Auareté, que fica no município de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, no Amazonas, na fronteira com a Colômbia. E aqui sou eu estava lá, né? Tirei foto no celular mostrando que eu estava em Auareté. Aqui o nosso médico ortopedista fazendo consulta com saúde indígena, médico da saúde indígena, médico do pelotão do exército. Nós fazemos a teleconsulta presencial em Auareté usando internet de satélite. Então, é possível sim, né? Essa falácia que telemedicina só serve para capitais e não tem internet boa é mentira. Aqui, interior do Brasil, usando internet de satélite, e nós conseguimos fazer medicina de alta fidelidade, telemedicina de alta fidelidade. Aqui eu estou transmitindo, nós publicamos isso, a nossa experiência em cidades remotas, cidades isoladas no Brasil, fazendo eletrocardiograma, fazendo ecocardiograma bidimensional com dupla fluxometria, ao vivo, transmitindo isso para o ecocardiografista, que falava, mexe mais a mão para cá, vira a mão mais para cá, agora eu consegui ver a imagem, ele dando a decisão, o cardiologista olhando o eletrocardiograma, ou seja, é possível sim no Brasil chegar em qualquer lugar usando internet por satélite. Ah, mas não tem energia elétrica, célula fotovoltaica.
com boa vontade, nós chegamos lá. Segunda onda de inovação na telemedicina, software. E software a gente usa para várias coisas. Mas, por exemplo, como é que eu saio de 60 atendimentos por dia para 1000 e eu garanto a qualidade? Usando software, processo e software. Nós desenvolvemos na telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein um algoritmo que avalia a linguagem natural, avalia o atendimento e a gente devolve para o médico se ele está fazendo a aderência aos protocolos ou não de qualidade. E a gente consegue, dando esse feedback contínuo, garantir a qualidade. E olha só, o nosso NPS, aqui, o NPS é o Net Promoter Score, aquilo que a deputada Adriana falou sobre avaliação de qualidade. Notem vocês, 2019 é a linha cinza, a gente está entre 74, 80. Notem aqui, em 2020, 72, 78, 76. Aqui, julho, né, nós conseguimos em 79. Nós mantivemos o NPS sem variar, mesmo saltando de 60 para 1000. Como? Usando processo, usando software. Tá? Além disso, a telemedicina, por ser nativamente digital, permite que você use justamente ferramentas de apoio à decisão para tornar o atendimento mais seguro e mais produtivo. Dessa forma, eu consigo dar acesso a 1.900.000 pessoas que não têm acesso ao Einstein, plano de saúde que dê acesso ao Einstein, mas por tornar o atendimento mais assertivo, mais produtivo, com menor custo, eu consigo dar esse acesso. Tá? E a terceira fase é a fase híbrida, onde o cuidado virtual ele vai para o face a face. Aqui, por exemplo, é um Health Spot nos Estados Unidos, onde você entra nesse Health Spot como se fosse um banco 24 horas. Só que em vez de você entrar e sacar dinheiro, você entra e é atendido por um médico que usa devices para fazer o exame físico à distância. Isso se chama telepropedêutica. Em nenhum momento o médico que faz telemedicina, ele deixa de fazer exame físico. Ele faz telepropedêutica. E olha, senhores, não é só nos Estados Unidos, essa é a nossa cabine de atendimento também. Nós temos aqui no Brasil a cabine de atendimento, isso está em algumas empresas. Tá? Enfim, senhores, já indo para a parte final da minha apresentação, do tempo que me foi dado, nós trabalhamos com a saúde conectada. A saúde conectada, ela obriga o médico a trabalhar em rede. E você pode sim, por exemplo, um clínico geral, poder usar a ultrassonografia para fazer uma articulação de joelho e transmitir isso em tempo real para o especialista que olha e determina e ajuda no diagnóstico. Trabalhar conectado. Tá? Por fim, aqui, esse é um projeto PROAD. Logo que começa um projeto PROAD nosso, logo que começa a pandemia, né, nós fomos acionados pelo Ministério para que nós fornecêssemos a nossa ferramenta de telemedicina para que os médicos do SUS, da atenção básica de saúde primária, pudessem continuar o atendimento. Né? Mas olha só, a pandemia começa em março. Escrever um projeto PROAD demora um pouco, a gente conseguiu aprovar dia 23 de abril. E aí até treinar, disponibilizar, conectar os sistemas 15 de junho, 3 meses praticamente entre começar a pandemia e os médicos da saúde primária começarem a atender por telemedicina. Quem ficou sem atendimento? Diabético, hipertenso, grávida. Colocamos o nosso futuro em risco. E agora a gente vai ter a segunda onda de coronavírus, mas não de problema relacionado a coronavírus, não pelo coronavírus em si, mas pelo hipertenso, pela diabética, pela grávida que ficou sem controle e tudo complicando agora. Né? O nosso sistema de saúde, que já tinha muita demanda reprimida, agora vai ter que atender todo mundo que ficou sem atendimento de forma atrasada, ou seja, nós vamos pagar um preço muito caro por isso. É uma irresponsabilidade não ter telemedicina plena no nosso país. Olha que interessante, Estados Unidos começa em 1996, Inglaterra em 98, telemedicina direta ao paciente regulada. Portugal 2009, Argentina 2018, Brasil só regulou agora na telemedicina, agora na pandemia. Não ter a telemedicina perene no nosso país é uma irresponsabilidade, é antiético, é inconstitucional, porque você tira acesso à saúde. É desumano não ter a telemedicina perene no nosso país. Desumano. E eu termino, esse é meu último slide, mostrando a sonda
Curiosity, que está em Marte. Tem duas sondas em Marte. A Pathfinder e a Curiosity. Essa é a Curiosity, a mais moderna. Essa sonda que está em Marte, ela tem um processador, um PowerPC de 700 MHz. O meu iPhone tem, esse meu iPhone 11 aqui, ele tem 2.1 GHz de processamento. Um iPhone 6 tem 1.4 GHz de processamento. Ou seja, um iPhone 6 tem 2 vezes mais processamento do que o robô que está em Marte. E a gente consegue analisar o solo de Marte, consegue tirar foto de Marte. Por isso que eu não consigo conceber que não seja possível nós humanos não nos analisarmos e não nos comunicarmos de forma decente aqui na Terra, usando algo que é, no mínimo, 2 a 3 vezes mais potente do que está em Marte. É isso. Muito obrigado. Estão meus contatos e eu vou parar aqui minha apresentação. Ótimo, Eduardo. Ótima apresentação, como sempre, né? Eu vou, antes de passar para as perguntas, eu vou passar a palavra para a doutora Lídia Abdala, né? E que ela é CEO, né, do Grupo Sabin de Medicina Diagnóstica. E vou pedir aí, vou dar 15 minutos aí para a gente falar também um pouco de telemedicina. Muito obrigada pela presença, doutora. Também sou uma admiradora da sua atuação, do seu trabalho, e fico muito feliz em participar dessa mesa. Obrigada, Tereza. O prazer é todo meu. E, bom, eu acho que para eu falar, né, um pouquinho sobre telemedicina e como que a gente tem visto isso, sobretudo pelo lado da medicina diagnóstica, eu digo que a minha apresentação ela ficou muito fácil, né? Porque é uma fala, eu não tenho apresentações, e depois do Cordioli acho que não tem mais nada para falar, né? De telemedicina, depois que a deputada Adriana e o Cordioli apresentaram muito bem. Mas gostaria de deixar aqui um pouco do que tem sido a nossa visão, a nossa atuação. Eu sou presidente do Sabin, que é uma empresa de medicina diagnóstica, hoje com presença em todo o Brasil. Temos uma presença geográfica não só em capitais, mas em regiões de interior. Então, hoje são 12 estados, mais o Distrito Federal que a gente atua. Temos unidades em 53 cidades no Brasil, como eu disse, muitas cidades de regiões de interior dos estados, como Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais. Atuamos em Manaus, somos o maior laboratório privado de Manaus, Belém, Palmas, em Tocantins. E eu estou citando, né, isso falando um pouquinho do que é o Sabin hoje, mas não para falar do Sabin em si, mas para mostrar um pouquinho do que a gente tem de experiência, que é de viver e atuar em um país como o Brasil, que é um país continental, com diferenças e desigualdades, né, absurdas, muito grandes, e que muitas vezes as discussões que eu tenho visto, participado, e que isso é natural de nós que estamos, né, nos grandes centros, né, olhamos muito para São Paulo, Rio, eu moro em Brasília, no Distrito Federal, e quando a gente fala, né, muitas vezes de telemedicina, telediagnóstico, teleconsulta, e claro que a gente tem que olhar muito, né, que é a discussão no momento pela questão de regulação, de segurança, né, de legislação, mas, sobretudo, eu acho que a nossa missão, né, como profissionais de saúde, como serviços de saúde, a serviço do setor de saúde no Brasil, ele tem que ser olhando, sobretudo, o acesso para a população. Quando nós olhamos para grandes centros, como São Paulo, como Rio, como Brasília e outras capitais, nós não conseguimos imaginar, né, que os interiores aí do Brasil, né, que tem mais de 5 mil municípios, né, que o que nós estamos falando de tantos especialistas como, né, tem o Einstein lá em São Paulo, com tantos médicos especialistas, com tanto conhecimento acumulado, com uma base, né, de dados, de informações, de casos, né, porque, né, um paciente que está lá nos sertões, né, no Nordeste, um paciente que está lá no interior do Amazonas, em regiões tão distantes, não podem também, né, ter acesso, né, a esses profissionais tão especializados. Então, eu acho que, antes de qualquer coisa, é a gente olhar, né, para o nosso setor de saúde, pensar que a nossa responsabilidade, a gente tem visto isso muito forte na pandemia, o quanto
todo mundo, né, tá olhando e falando o quanto nós dependemos totalmente da saúde dos profissionais de saúde, dos serviços de saúde, porque a saúde para o mundo, para a economia, né, para tudo o que somos e o que podemos fazer. Então, de olhar de fato para nós temos que cuidar da saúde e não da doença. O Cordioli já abordou isso. Eu acho que o ponto inicial tem que ser esse. Nós temos que cuidar da saúde, não da doença. Como nós cuidamos da saúde, como a gente consegue chegar, né, em todas essas pessoas, os 210 milhões, né, de brasileiros nas mais diferentes regiões do país. A gente não pode ignorar que a telemedicina é uma ferramenta fantástica para isso. Eu falo muito isso sobre tecnologia. Atuo no setor de saúde há mais de 20 anos e na área de medicina diagnóstica, a tecnologia ela foi disruptiva, né? Isso não só agora, mas já há muitos anos, né, que transformou o nosso setor. Eu digo que se hoje a gente tem condição de realizar aí, né, milhões de exames em 24 horas, é pela tecnologia, por tudo que a tecnologia proporcionou, mas sobretudo a tecnologia ela continua e ela será sempre meio, né? Início e fim são as pessoas. São os profissionais que têm que estar preparados, capacitados para isso, e na ponta os nossos pacientes que precisam disso. Então a nossa discussão ela tem que ser muito olhando a telemedicina com o olhar da responsabilidade, não olhando para as dificuldades, para os riscos, somente para os riscos, para o que isso pode ter de ruim, olhar para impedir isso acontecer. Isso a gente não tem como mais retornar, né? Eu acho que essa é uma lição que fica. A gente está com a telemedicina aí aprovada para o uso durante a pandemia, mas a gente sabe que isso não retorna mais para o bem dos nossos pacientes, para o bem da população do Brasil. Agora, o nosso papel e a nossa responsabilidade daqui para frente é fazer isso que nós estamos fazendo aqui, discutindo, construindo qual será o melhor modelo, como será a melhor forma de atuar, né? Olhando para a telemedicina. E aí eu acho que é uma discussão também que a gente tem tido muito neste momento, e sobretudo não só no diagnóstico, né, mas também na questão de teleatendimento, de teleconsultas, de telemonitoramento, quanto para a gente ter de fato, né, um sistema de saúde onde o indivíduo, onde o paciente entenda que também é responsabilidade dele cuidar da sua saúde, né, e a telemedicina tem um papel importante nisso, que é, de fato, conseguir oferecer uma melhor experiência para o paciente, para que ele tenha engajamento e que ele entenda que há uma parte, sim, que é o médico que vai fazer, que é o exame, que é a medicação, mas a maior parte do cuidado da saúde dele é do automonitoramento. E aí a gente tem, né, mais uma oportunidade fantástica para a telemedicina, porque a gente tem que pensar no quanto a gente tem que olhar, do quanto a tecnologia pode trazer para a gente muitos dados, muitas informações, e da gente colocar isso, né, em uma base de dados onde ali a gente tenha de fato a condição de acompanhar a jornada do paciente, a vida do paciente em todos os momentos. Então, quando a gente fala de telemedicina, ela não é só uma teleconsulta, né? Nós temos que pensar que o médico ele não está ali fazendo uma teleconsulta e anotando ali, né, numa ficha, num formulário, num papel. Não, ele tem que sim, né, tá com tudo integrado. E é assim que a gente tem enxergado, né, o papel da telemedicina no Brasil. É da nossa responsabilidade de conseguir fazer ela ser efetiva, funcionar bem, né, em todas as áreas e trazendo ganho para o paciente. Quando a gente fala de diagnóstico, né, dentro do telediagnóstico, a gente já tem isso acontecendo, né, há muitos anos, como eu falei, de forma sempre muito responsável, sempre já com sigilo, né, com grande preocupação com a segurança de dados. Nós temos LGPD aí, a gente diz que a gente já trabalha com confidencialidade, né, com cuidado com segurança e proteção de dados dos pacientes há muitos anos, porque a gente já tem várias outras legislações que cuidam e tratam disso. Mas, sobretudo, eu vejo a importância, e sim, no telediagnóstico, da gente, de fato, ter uma legislação que esteja garantindo a privacidade dos dados do paciente, que esteja protegendo, que esteja, né, dando quais são as recomendações melhores para que ela funcione, mas ela já funciona. E isso a gente consegue fazer com que o paciente, por exemplo, ele tenha acesso a exames complexos, às vezes, né, a exames de ressonância,
exames de tomografia, que a gente consiga colocar, né, o equipamento à disposição do paciente, que a gente tenha médicos especialistas à distância fazendo esses laudos e analisando estes exames. Isso já é uma realidade, né, no Brasil, nos serviços de medicina diagnóstica. Isso permite, né, como eu citei aqui o caso de levar acesso, né, a médicos especialistas para tantas regiões do Brasil, isso permite que um paciente de qualquer lugar que ele more no Brasil, ele sim tenha acesso, né, a um neuroradiologista, né, altamente especializado, ao médico que seja especializado, né, só em exames de imagem de diagnóstico de abdômen, por exemplo, né, de uma região muito específica, toda a parte cardíaca, né, que a gente tem muitos especialistas no Brasil. Então, o telediagnóstico, ele já é uma realidade acontecendo no Brasil e, de fato, a gente vê o ganho para a população, que é de, muitas vezes, o paciente lá na região onde ele está, ele não tem condição de se deslocar, ou ele não tem condição, muitas vezes, financeira de se deslocar, e a gente conseguir fazer isso, sim, à distância. Isso traz não só, né, um conforto, uma segurança maior para o paciente, mas isso traz, sem dúvida nenhuma, a possibilidade da gente estar reduzindo custos na saúde, que é um tema muito importante, que a gente fala sempre, de garantir a sustentabilidade econômico-financeira do setor de saúde. E quando a gente fala de sustentabilidade econômico-financeira, é de fato estar utilizando melhores todos os recursos que temos, né? E aqui eu não vou citar e entrar em outras ferramentas que a gente tem condição, né, de estar ofertando, de estar oferecendo, né, para os pacientes, porque o Cordioli já falou muito sobre isso e muito bem. E a importância também da gente estar olhando para a telemedicina, como eu falei no início, olhando para o cuidado integral do paciente. E aqui entra muito a questão da atenção primária, né, da assistência primária. A telemedicina não ser vista, né, só como teleconsulta. O objetivo não é estar oferecendo só uma consulta mais barata porque ela é uma teleconsulta. Né? Não é oferecer um exame mais barato porque ele é um telediagnóstico. Né? Mas, na realidade, é estar garantindo, né, que a gente está oferecendo um exame, um diagnóstico, um tratamento, um acompanhamento para o paciente, que a gente, de fato, vai estar trabalhando dentro de olhar para o paciente durante, né, o cuidado integral dele. Então, a telemedicina também sendo usada, né, como ferramenta para esse cuidado integral, que dê suporte à tomada de decisão dos médicos e que, de fato, né, facilite o acesso para quem não tem, mas não olhando só pelo lado de redução de custo, porque, infelizmente, a gente corre o risco de continuar fazendo uma medicina fragmentada, e a telemedicina não vem para isso. Eu acho que o maior ganho da telemedicina é, além disso tudo que a gente já falou, de acesso, de tudo, mas é, de fato, possibilitar a gente ter cada vez uma saúde, um cuidado à saúde mais integral do paciente. E falando um pouquinho também do que tem sido, né, a nossa experiência aí ao longo dessa pandemia, que a gente sabe o quanto, de fato, a telemedicina veio para virar a página, e eu acho que depois disso a gente não ficará mais sem ela, mas eu acho que a gente tem, como eu disse no início, uma responsabilidade muito grande de como seguiremos, né, atuando com ela. Há uma questão muito importante também, que já é realidade fora do Brasil e que nós já temos, né, alguns grupos e algumas empresas trazendo para o Brasil, quando eu falo de automonitoramento, que são inclusive possibilidades de soluções, né, de trazer para o Brasil aparelhos e tipos, né, de equipamentos em que o paciente consiga, né, da sua casa, estar fazendo ali, né, o seu exame, mandando as informações de casa para o seu médico durante a teleconsulta. Então, quando eu digo de integração, eu acho que a gente fala de tecnologia muito mais ampla, não é, de novo, a tecnologia só ali da teleconsulta, né, do médico de um lado e o paciente do outro, mas eu acho que é de fato da gente construir uma rede completa, desde a atenção primária, passando por toda a parte de diagnóstico, de monitoramento e de acompanhamento desse paciente. A gente tem aí tantos pacientes de doenças crônicas
de novo, como o Cordioli também já citou, né, quantos pacientes diabéticos, né, que estão sem controle, muitos que nem sabem e que não fazem diagnóstico, e hoje com uma facilidade de diagnóstico imensa, que podem ser acompanhados por telemedicina, desde a realização do exame, com auto-monitoramento, até as consultas com os médicos para monitoramento. E diabetes hoje talvez seja, né, junto com obesidade, hipertensão aí, das doenças crônicas que mais trazem complicações para o paciente, mais comprometem a qualidade de vida e, consequentemente, mais sobrecarregam a sustentabilidade financeira do setor de saúde. E, de fato, a gente já tem hoje uma população envelhecendo mais, vivendo mais e que também precisará, né, de viver com mais qualidade de vida, já busca isso, e a gente sabe que é mais um importante, um grande motivo para a gente estar trabalhando aí para implementar uma telemedicina responsável para todo o nosso país. O que eu queria colocar, né, deixar as minhas colocações são essas, e fico aqui à disposição para as perguntas. Tereza, obrigada. Obrigada, doutora Lídia. Eu me lembrei agora de um dispositivo que se conecta no celular e você consegue passar pelo corpo e meio que... É que eu não sei direito porque, se eu soubesse, eu não seria advogada, né? Mas você passa no corpo e ele projeta a imagem, né? Você conecta onde carrega a bateria do celular. E hoje já temos ultrassons, por exemplo, né? Ultrassons portáteis, né? E que sim poderão ser utilizados, né? Hoje já é realidade, né? Que a gente já consegue transportar equipamentos de ultrassom, né, de uma unidade para outra, de um hospital para outro, né, e não tendo equipamento instalado. E que no futuro ele já pode ser uma realidade, inclusive, do próprio paciente fazer ali a imagem e estar enviando para o médico ter acesso à imagem à distância. Pois é. Como essas tecnologias fazem a gente se reinventar, né, também, né? Porque o próprio papel da medicina diagnóstica nesse cenário vai ter que ser repensado, né, a todo momento. Enfim, faz parte, né, do dia a dia. Sim, sem dúvida. Nós falamos, né, a gente vive isso, a gente vive esse paradigma, esse dilema de tecnologia na saúde há pelo menos, sei lá, 20 anos. Né? Quando eu comecei a atuar em laboratório, né, desde a faculdade, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, né, eu digo que a gente fazia tudo lá manual mesmo, no tubinho, né, misturando um reagente com o outro, né, para fazer da glicose, pegar o soro do paciente, né, fazer a misturinha ali no tubo de ensaio, né, medir, tinha uma leitura toda manual, tudo, e isso foi transformando a ponto de chegar hoje, né, e a gente conseguir, como eu disse aí, dosar, né, 200 mil glicoses em 8 horas, né, e tá liberando isso para o paciente de diferentes formas. Mas eu digo que há 20 anos atrás, quando a gente interfaceou, quando a gente começou a trazer várias tecnologias, aí falando de análises clínicas, né? Toda a questão de informatização, a questão de interfaceamento de exames, né? E eu digo isso também, que é uma barreira que nós temos, né? Nós, profissionais de saúde, nós, pacientes também, é que a gente muitas vezes tem com a tecnologia, porque quando eu entrei no laboratório, né, há mais de 20 anos atrás, no final do dia, a rotina do laboratório era o seguinte: a gente sentava, né, numa mesa, vários profissionais, né, médicos, bioquímicos, médicos que assinam os exames, iam chegando as pilhas para a gente com os laudos dos pacientes, né, e ali a gente tinha que olhar, conferir e fazer a assinatura ali do laudo, né, a caneta. Dali, a gente tinha um monte de motoboys que pegavam os exames, né, os laudos ali, levavam para as nossas unidades para o paciente buscar no dia seguinte. No dia que falaram para mim, né, que eu não precisaria mais ficar ali sentada com uma pilha de exames, e que a minha assinatura, né, na hora que eu desse entrar no computador, sairia a minha assinatura eletrônica lá no laudo do paciente, uma unidade a mais de 100 km, 200 km de mim, eu falei assim, mas como assim? Vai sair a minha assinatura lá sem eu ver o que está escrito no laudo? Sem eu saber? E eu falaram assim, sim, que você estiver vendo no computador escrito aí, já vai estar saindo lá. Então, assim, isso nós vivemos há 20 anos atrás. A sensação que vem é assim, então, será que nós não precisaremos mais dos profissionais de saúde, do computador fazer tudo? A mesma coisa a gente vive há alguns anos a questão da radiologia, né? Com o equipamento, com a questão da inteligência artificial, de algoritmos, né? E a nossa experiência em todas elas tem sido assim, quando a tecnologia vem, né? E quando a tecnologia substitui processos manuais,
né, quando ela vai substituindo aquilo que nós, né, profissionais humanos, não precisamos fazer, que o computador, a máquina, a tecnologia faz melhor do que nós. Né? Com o tempo nós estamos vendo que na hora que você coloca os algoritmos, aí o computador ele erra menos que a gente, porque nós somos humanos, né? E, de novo, a gente conseguiu utilizar os nossos profissionais para serviços cada vez mais refinados, mais especializados. E o que acontece com a telemedicina é isso, né? Agora, claro, isso exige um novo comportamento dos profissionais de saúde. Isso exige um novo comportamento, né? Dos médicos, né? Dos profissionais de saúde, de se especializarem e de buscarem, sobretudo, eu acho que o cuidado da relação com o paciente, né? De cada vez mais se dedicar ao relacionamento com o paciente, porque ali você cria uma melhor experiência para o paciente e um engajamento dele ao tratamento. Sim. Eu vou passar agora, a gente tem pergunta de representante dos sindicatos que compõem a FENAES, né? Vou pedir para passarem agora uma pergunta do presidente do SIND-MG, o Dr. Reginaldo Teófanes, e vai passar o vídeo dele agora com a pergunta, então vou dar esse tempinho aí para a gente ver o vídeo e depois vou passar a palavra para vocês, para o Eduardo e para a doutora Lídia também responderem. Gostaria de perguntar aos palestrantes quais são os limites da telemedicina pós-pandemia. A pergunta do vídeo é: quais são os limites da telemedicina pós-pandemia, tá? A doutora Lídia quer falar primeiro? Pode falar, Cordioli, à vontade. Bom, eu não gostaria que não houvesse limites da telemedicina no pós-pandemia, tá? A gente sabe o que eu tenho de concreto... Cordioli, só um minuto, acho que tem que esperar o vídeo passar. Acho que ainda ela vai avisar no WhatsApp. Só um segundo. Ah, tá bom. Já foi. Desculpa, Cordioli, desculpa. Falha de comunicação. Então, para falar dos limites da telemedicina pós-pandemia. Bom, pós-pandemia, né, aquilo que está regulamentado foi que, pela lei, se deu ao CFM o poder de regulamentar, e pós-pandemia vai depender daquilo que o limite que o CFM for dar. Nós não sabemos ainda, não sei o que vai ser dito. Porém, o que eu gostaria é que não tivesse limites. Quando a gente olha a regulamentação da telemedicina na Argentina, né, são três linhas. Primeiro, a primeira linha, o paciente está doente, identifica que ele precisa ir para procurar no serviço de saúde. Segunda linha, o serviço de saúde, né, tem à sua disposição o atendimento à distância, a telemedicina, e oferece ao paciente baseado à luz da ciência atual. Tá? Terceira linha, o paciente decide se vai ser atendido fisicamente, face a face, ou através da telemedicina. Eu acho que essa é a melhor regulamentação da telemedicina que existe. Né? O serviço vê se é possível e oferece, e o paciente decide. Simples assim. Para mim, esse seria o limite da autonomia, tanto do médico para decidir, ou do profissional de saúde para decidir se é possível ou não, e o paciente decidir se ele quer ou não. Ótimo. Doutora Lídia? Eu concordo também, né, com o que o Cordioli falou. Espero que a vontade é que não tenha, né, limites, e acho que sim, talvez os riscos que a gente tenha, e talvez não seja nem limites, mas seja risco de realmente todos os elos aí dessa nossa cadeia de saúde abraçarem e entenderem que nós precisamos trabalhar juntos para que ela aconteça de forma efetiva, responsável, né, e de fato oferecendo o melhor para o nosso paciente. E que a gente tenha uma legislação, acho que uma regulamentação, né, que o Cordioli também colocou, claro que vai depender disso, mas uma legislação, uma regulamentação que dê a segurança, né, que dê a tranquilidade que o paciente precisa, que o profissional precisa, que o médico precisa. Eu acho que esse talvez seja uma coisa que possa limitar, né? A gente não pode ter
inseguranças, né, em nenhuma dessas pontas, nem no médico, nem nos serviços, nem no paciente, porque aí sim nós podemos ter o limite da pouca efetividade tanto de alcance quanto de resultado. Tereza, você está muda, está no mudo. Está no mudo. Eu concordo bastante também com essa postura de que o médico ele tem uma formação suficiente para decidir se aquele caso específico pode ou não ser atendido à distância, né? Mas, enfim, vamos ver o que esse grupo de trabalho no Conselho de Medicina vai trazer, né? Eu vou pedir desculpa que eu tenho um bulldog atrás de mim que faz bastante barulho de vez em quando. Não sou eu. Tenho agora uma pergunta, vou chamar mais um vídeo, que é do Dr. Tiago Figueiredo, do Sindesto. Vou pedir para passar aí de novo, Cecília, para vocês passarem a pergunta dele, por favor. A minha pergunta é como a telemedicina pode ajudar nos ambientes de alta complexidade como UTI, tendo em vista que esses ambientes necessitam de muitos especialistas para o funcionamento da sua rotina. Pronto. Então, já passou o vídeo do Dr. Tiago Figueiredo. Então, gostaria aqui novamente de pedir para o Dr. Eduardo, então, tratar aí da telemedicina em ambientes de alta complexidade, né? Como UTI e tudo mais, que necessitam de alguns especialistas no funcionamento da sua rotina. Então, qual o limite disso, né, em UTI, por exemplo? Olha, nós temos uma experiência de tele-UTI no Einstein muito interessante. O Einstein tem 58 leitos de UTI físicos e nós temos quase 540 leitos de UTI digital atualmente. Nós temos quase 10 vezes mais leitos de UTI digital do que UTI físico. O que é essa UTI digital? É justamente o médico intensivista nosso, passando visita à distância, como se fosse o diarista, e o plantonista discutindo o caso com ele. Aí você fala assim para mim, mas precisa de um diarista à distância? Não pode ter local? Não há intensivistas suficientes no Brasil. Não há, faltam mais de 8.800 profissionais. Não são todas as UTIs que você tem intensivista e especialista. Então, você tem um especialista fazendo essa ronda diária, passando as consultas para plantonistas, a gente conseguiu demonstrar melhora da mortalidade, melhora do giro do leito, e quando você melhora a mortalidade, obviamente, você está melhorando a mortalidade, mas quando você melhora o giro do leito, você aumenta o número de leitos disponíveis para a população, você melhora a saúde da população como um todo. Tá? Então, o limite da medicina de alta complexidade é que sim, você precisa ter um médico executando na outra ponta, porque não dá para executar a medicina de alta complexidade direto ao paciente. Porém, nós temos a experiência também de telemedicina para lugares extremamente remotos, onde não há médico. Por exemplo, plataforma de Pretório a 200 km da costa. E aí nós temos que ter um equipamento que a gente chama de alta fidelidade, que permite exame físico à distância, detalhado. Além disso, eletrocardiograma, ou seja, permite que o médico seja mais assertivo usando tecnologia. Tem point of care. A doutora Lídia sabe muito bem os POCs, né, os laboratórios POCs, a gente consegue fazer exame de troponina, enzimas cardíacas, BNP lá na ponta, tá? Conseguimos fazer eletro à distância e tomar a decisão. Nós temos documentados casos onde a gente fez diagnóstico de infarto, tratamos e conseguimos transferir o paciente rapidamente, diagnóstico de sepse, né? Documentado, ou seja, a telemedicina também pode ver casos de baixa complexidade que eu não mostrei, mas ela vê casos de alta complexidade sim. Para isso você precisa aumentar o aparato tecnológico ou ter essa questão do médico na ponta, discutindo o caso com um especialista intensivista na outra ponta. É isso. Obrigada, Eduardo. Vou pedir para a doutora Lídia agora falar e aí a gente já vai encerrando para o nosso painel. Doutora Lídia, por favor. Eu acho que o exemplo que o Cordioli deu, e falando pelo lado da medicina diagnóstica, é bem isso. A gente já tem muita utilização dos POCs, né,
das metodologias que a gente consegue fazer à distância. E aí, um dado importante é de que, apesar da gente ter no portfólio, né, os nossos exames, tanto para análise clínica quanto imagem, mais de 5 mil tipos de exames diferentes, a gente faz diagnóstico, né, de 99% das principais doenças, né, com um menu de talvez menos de 50 exames. Né? E desses 50 exames, né, os principais, como o Cordioli citou aí, marcadores cardíacos, né, glicemia, até um hemograma, TAP, exames de coagulação, a gente consegue fazer, né, em equipamentos portáteis. E isso a gente consegue fazer, isso já é realidade. Né? Nós já trabalhamos assim dentro de hospitais, nós já trabalhamos assim dentro de centros de diálise, né, pacientes que têm que fazer diálise ali muitas vezes com medida em tempo real ali de eletrólitos, né, de alguns outros tipos de exame. E, de fato, a gente tendo ali, né, um profissional capacitado, médico, que esteja ali, né, do lado do paciente, mas ele não precisa ser, né, um especialista, mas com os resultados ali destes exames, ele consegue, né, em contato com o especialista, tomar a decisão, né, fazer a intervenção necessária, né, em tempo real, e sim, isso salva muitas vidas. Vamos torcer para que o Conselho de Medicina cumpra aí na regulamentação o papel de, principalmente, ajudar o médico a fazer uma escolha numa situação difícil e não de limitar essa atividade, porque é uma limitação para o médico, é uma limitação que acaba resvalando para todos os outros profissionais, né? Então, esperamos que ele escute a sociedade civil e as boas experiências aí que o Eduardo Cordioli trouxe. Acho que na medicina diagnóstica, né, doutora Lídia, a gente tem uma experiência de muito tempo e muito positiva com essa especialização aí, principalmente no diagnóstico por imagem, né, que a gente fala, né. Eu vou encerrar o nosso painel por aqui, a gente vai terminar na nossa hora aí. Vou agradecer a presença, Eduardo, sua apresentação foi excelente. Agradeço de novo a participação da deputada e da doutora Lídia também, presidente de um grupo de medicina de diagnóstica do gabarito do SEIB, enfim, uma mulher que atua aí na liderança de um dos maiores grupos do país e que certamente é uma referência para todos nós aqui que atuamos no setor da saúde. Também a organização da FENAES, e vou pedir aqui para passar para a apresentadora encerrar aí com um vídeo da FENAES. Muito obrigada, Eduardo e doutora Lídia. Obrigada. Boa noite. A gente agradece aqui aos nossos painelistas, agradeço à deputada federal Adriana Ventura, que precisou sair mais cedo do painel, mas fez a nossa fala inicial, ao doutor Eduardo Cordioli, doutora Lídia Abdala e, é claro, a nossa mediadora Tereza Gutierrez.